Então quer dizer que você está querendo começar a receber proventos todo mês, quer ver a sua grana render periodicamente, e para isso temos até os fundos imobiliários, mas do que adianta você comprar um ativo se você não entende como é que ele funciona? Então, antes de você aprender a escolher fundos imobiliários, você precisa aprender o que são fundos imobiliários. Então, vem comigo, meu nome é Arthur Boechat e eu sou um nerd de Wall Street. No mundo dos investimentos, temos três tipos de pessoas. Aquelas que querem multiplicar o seu patrimônio assumindo uma maior parcela de risco no longo prazo, só que com uma estratégia clara por trás. Aquelas que querem acertar na mega sena das ações e assim ficar rico de uma hora para outra. E temos aquelas que gostam, na verdade, que gostariam de investir em ativos que dão retornos periódicos e aos poucos poderem viver dessa renda. Qual dessas pessoas você é? Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Bom, nesse terceiro e último caso, temos algumas possibilidades e uma delas são os fundos imobiliários. Mas e aí? Como é que funciona esse trem? O que esse negócio come? O que faz e onde é que habita? Tudo isso aqui no Globo Nerd Repórter de Wall Street. Nossa, ficou uma merda. Vamos ao que interessa. FIIs, ou seja, fundos imobiliários, são nada mais, nada menos do que investimentos voltados para dentro do setor imobiliário. Por acaso, você já se imaginou recebendo dinheiro de aluguéis sem de fato ter o imóvel por completo? É basicamente assim que os fundos imobiliários funcionam. À medida que você compra cotas de um fundo imobiliário, você vai recebendo cada vez mais parte dos proventos que esse fundo imobiliário disponibiliza para quem investe nele. Vamos supor que eu sou um gestor de um fundo imobiliário que aluga um espaço para uma fábrica da Sony para a produção de PlayStation 5, por exemplo, e outro pedaço desse espaço eu alugo para uma distribuidora da Apple. Tudo isso aqui no Brasil. E é só um exemplo, tá? Isso daqui. Aí você acha interessante e pensa o seguinte: Quer saber? Eu quero receber aluguel da Sony e da Apple. Poxa, eu sou bicho doido. Eles vivem tirando dinheiro de mim. Por que eu também não posso tirar dinheiro deles? Ah, meu irmão, eu vou botar pra quebrar agora. Bom, não é bem dessa maneira, mas o entusiasmo vale a pena. Dessa maneira, todo mês, de acordo com o número de cotas que você tiver desse fundo, você receberá uma determinada quantidade de proventos ao mesmo tempo em que existe a possibilidade dessas cotas desse ativo se valorizarem ou não com o tempo. O interessante é que fundos imobiliários tendem a ser menos voláteis do que ações normais, por exemplo. Algo que te ajuda a reconhecer de cara se é ou não um fundo imobiliário é o numeral 11 no final das 4 letras. Por exemplo, temos o BCFF11, que é o fundo dos fundos. Eita, fundo dos fundos. Começou esse negócio do Arthur, eu já tô doido aqui. Calma que estamos chegando lá. Agora que você entendeu como funciona basicamente um fundo imobiliário, você precisa saber que existem tipos de fundos imobiliários, tá bom? E não se preocupe que não são tantos assim, mais ou menos. Existem 4 tipos principais de fundos imobiliários, que antes que eu fale aqui, é o seguinte: dá like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal, vamos valorizar um pouco aqui o meu trabalho, pois eu também sou de Deus e também quero comprar fundos imobiliários, poxa. Então, por favor, façam isso. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Vamos ao primeiro deles, fundos imobiliários, só que do tipo tijolo. Aqui temos um fundo voltado para a renda, através do pagamento de aluguéis de imóveis físicos. Só que dentro daqui temos algumas outras ramificações. E uma das ramificações que temos primeiro é os fundos do tipo tijolo, só que do tipo shopping. Cá entre nós, você gosta bastante de algum shopping? Quer ser dono de parte dele? Comprar nos fundos imobiliários é algo que vai te ajudar nisso. Aí, é o seguinte, tá vendo essas lojas tudo aqui nesse shopping? Eu recebo aluguel de cada uma delas. Tá vendo ali as lojas americanas? Eu recebo aluguel delas. Aí, ó, aí atrás de você, a C&A, recebo aluguel delas também. Eu sou bicho, meu irmão, é pouquinho, né? Mas eu recebo. Então já é alguma coisa. Dentro dessas ramificações ainda temos também fundos de tijolo, só que do tipo galpões logísticos, cuja a função principal é ser um galpão mesmo. para estoques, maquinários e por aí vai. Tem até alguns que são personalizados para uma empresa em específico. Geralmente esses são de empresas do setor de varejo. Temos também o educacional, onde o principal cliente seria, no caso, as universidades. Temos, em vez de ser shopping, hotéis, agências bancárias, híbridos, que podem ser uma mescla desses aí. E temos também as lajes corporativas, onde geralmente é aluguel voltado para salas para empresas ali dentro de um determinado prédio.
O segundo tipo de fundo imobiliário são os fundos de desenvolvimento. O objetivo principal aqui desses fundos é construir, fazer um trem Freuds num lugar Freuds por um preço mais Freuds ainda. Aí, Arthur, mas e se não vender? Não tem problema. Se a empresa lá, o fundo imobiliário, não conseguir vender logo de cara, ele pode alugar até o momento que ele consiga vender. Você vai continuar recebendo seus dividendos, não se preocupe. Mas agora eu quero sair um pouco dessa parte física e vamos ao número 3 de 4 desta lista. Fundos do tipo papel. Ih, Arthur, papel, querendo ou não, ainda é um negócio físico, né, meu filho? Acho que você errou isso daí. É, você tem razão. Mas o que esse fundo quer dizer é o seguinte: aqui não temos imóveis físicos, o que temos aqui é um fundo que investe em títulos do setor imobiliário. Esse fundo em especial possui uma característica bem interessante, inclusive. Ele costuma ser beneficiado quando as taxas de juros básicos do país estão em alta. Isso porque esse fundo está atrelado a investimentos de renda fixa e como é um fundo com um caixa enorme, acaba se tornando mais viável investir através dele do que diretamente nos títulos de renda fixa voltados para o setor imobiliário, pois eles acabam dando rentabilidades maiores, principalmente em momentos de crise como essa que a gente está vivendo agora, onde a inflação está batendo valores recordes e o juros está tendo que aumentar para poder ajudar a minimizar isso daí. Agora, para finalizar este trem todo aqui, quarto e último tipo de fundo imobiliário são os FOFs. Nada mais nada menos do que os fundos de fundos. Lembra que eu dei um exemplo sobre eles lá no início, né? O nome já diz bastante coisa. Aqui temos um fundo ideal para aqueles investidores que querem comprar um ativo, só que já vem com uma boa diversificação por trás. E principalmente não querem se dispor de tempo para analisar fundo por fundo, então preferem que esse tipo de fundo entre para eles de maneira que já tenha todo esse trabalho feito. Aqui o que precisa ficar de olho é na taxa de administração do fundo, tá? Difícil isso acontecer, mas caso tenha uma taxa muito alta, acaba se tornando inviável. O bom aqui é que se você é um investidor com pouca grana e está querendo investir em mais tipos de fundos imobiliários, só que não tem dinheiro para isso, você pode investir em um fundo de fundos, ou seja, um único fundo que você compra, dentro lá já tem uma ramificação enorme de outros fundos que vai te ajudar a diversificar muito bem a sua carteira. Uma única cota deste fundo acabaria te expondo a vários outros. Isso é muito bom para quem busca diversificação também dentro de fundos imobiliários. Agora, olha só que bacana. Você acabou de entender o que são fundos imobiliários, quais são os tipos e o que te falta neste momento é saber como é que você escolhe um determinado fundo imobiliário. Só que isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Porque também não adianta eu meter conteúdo na sua cara de uma vez só e você acabar ficando com a sua mente explodindo. Então se inscreva no canal e ative o sininho que logo teremos aqui um vídeo falando sobre como escolher fundos imobiliários. E claro, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer enorme poder te ajudar. E lembrando que meu nome é Arthur Boechat e eu sou um nerd de Wall Street. Falou!